Cara, chegou a hora de você entender como que a gente cria backgrounds, texturas. Então, para isso, vamos pensar que a gente está criando algum material, por exemplo, para um slide, onde a gente vai deixar essa mulher, vai colocar alguns textos também, mas para isso vamos começar a trabalhar na textura, tá? Com a imagem recortada é muito mais fácil da gente trabalhar num background, beleza? Então, assim, cara, a gente pode começar num cor sólido, por exemplo, né? Ó, aqui já fica algo bem legal, que já conversa com a parte das cores. Do cor sólida, o que a gente pode fazer? Cara, trabalhar com formas, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui a ferramenta do retângulo e aí passar um quadrado, um retângulo, alguma outra coisa aqui. Talvez um círculo, né? Uma elipse e tal. E a gente começa a trabalhar criando um background assim nessa questão de forma mesmo, tá? Aqui na minha propriedades, só vou tirar o meu traçado, tá? Então, olha só, a gente pode trabalhar dessa forma, certo? Se eu quisesse colocar para cá também, só nela, alguma coisa nesse sentido. Ou alguma coisa que poderia ficar bacana também, se a gente colocasse só o traçado em branco. Será que ficaria legal? Vamos testar. Então, olha só. Aqui a gente já começa a ficar uma leitura um pouquinho legal. Se eu quiser arredondar os cantos aqui, certo? Para poder trabalhar aqui, ó, alguma coisinha do background. Por exemplo, o que pode ficar legal? Cara, vamos passar isso aqui pro lado, né? A foto da mulher aqui. E aqui já pensando lá na frente, criando o background, pensando lá num texto. A gente pode fazer assim, ó, para chamar um pouquinho de atenção, tá? A parte do retângulo aqui atrás da camada da mulher, né? Então, olha só, a gente poderia trabalhar com essas formas de background. Posso também, nesse cor sólida, vir aqui em filtro. Isso aqui é um efeito bem utilizado assim na galera do Photoshop. Os caras gostam. Você vem aqui, ó, ruído, adicionar ruído. O que é? Ele vai converter aqui em objeto inteligente para ficar com esse granulado. Só não coloca muito, tá? Vou colocar aqui um 7, por exemplo. Ó, a gente já tem um background granulado. Mas vou dar um Ctrl Z aqui. Que mais que a gente pode fazer? Cara, vamos em banco de imagens. Deixa eu abrir aqui o meu Google. Então, olha só, encontrei essa textura aqui que parece que pode ficar legal, tá? Vamos fazer o download dela, jogar ali no software e já trabalhar alguns modos de mesclagem para você entender como que a gente trabalha isso, tá? Olha só, adicionei aqui a minha textura, tá? Ela já foi aqui para trás da imagem, mas no caso coloca somente em cima do cor sólida. Vamos dar uma aumentada aqui nela. E aí, cara, como que a gente pode trabalhar? Nessa parte do normal, você vai clicar aqui e aí você vai mudando para ver qual modo de mesclagem que fica da hora, tá? Então, por exemplo, deixa eu escolher algum aqui. Ó, luz indireta aqui parece que ficou legal, mas se você pensar, mas está muito forte, você pode pegar aqui e colocar 50%. E qual que é a vantagem de você trabalhar no modo de mesclagem? Se eu mudar a cor aqui para um verde, também vai ficar com essa textura, entendeu? Então, olha só, no azulzinho aqui dá para ver um pouquinho mais, mas a textura tá ali. Então essa é uma das vantagens. Agora eu vou mostrar de novo aqui no meu retângulo aqui, ó. Cara, já ficou um background aqui, né? A gente pode aumentar, por exemplo, o nosso traçado aqui para 5, por exemplo. Ficou um pouquinho grosso demais, uns 3. E olha só, ela já fica alguma coisa pro texto, uma thumbnail, um anúncio, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, recapitulando, isso aqui é uma maneira que a gente tem de fazer o nosso background com textura, tá? Eu vou selecionar tudo isso aqui, só apagar as outras camadas da aula anterior que a gente não está mais usando e vou agrupar. Para agrupar, você dá um clique na camada de cima, segura o Shift, clica na camada de baixo, Ctrl Command G para você agrupar, tá? E eu vou dar um Ctrl J aqui para duplicar. Então, ó, esse aqui é a nossa primeira opção que a gente tem. A segunda seria fazendo igual aquela outra que eu tinha mostrado, né? Por exemplo, colocando aqui no meio, mais ou menos. Vamos aumentar isso aqui. E aqui na parte da propriedades, a gente colocar um preenchimento de branco e aqui sem o traçado. Então, olha só, também é uma outra maneira legal. Só puxar para cá para não ficar a bordinha.
e trazer essa mulher aqui para o meio, por exemplo. Então, aqui se você quiser trabalhar dois textos, dois títulos, né, uma maneira legal também. Vou criar mais uma opção aqui, tá? Eu dupliquei de novo a nossa camada. E aqui vamos trabalhar um background mais escuro. Então, vamos mudar esse cor sólido aqui para um preto, beleza? E aí a nossa textura, vamos colocar ela em alguma outra coisa aqui. Ó, ela fica legal aqui num clarear mais ou menos uns 30%, tá? A gente pode trazer essa imagem aqui pro lado. Alternar a nossa visibilidade aqui de camada, também fica legal, né? Se a gente quiser alterar essa cor. E aqui a gente pode trabalhar tanto num branco quanto num laranja. Então assim, cara, as possibilidades são infinitas. Se eu pegar outra imagem que pode fazer mais umas 3, 4 modelos diferentes, rapidinho. Mas basicamente é você entender que dá pra gente fazer com cor sólida, com as nossas ferramentas de formas, com texturas, sempre trabalhando nesse modo de mesclagem, beleza? Então, ó, a gente fez aqui 3 variações rapidinho. 1, 2, 3. Então isso é mais ou menos para você entender o contexto de como que você pode criar uma textura, um background ali pro que você estiver fazendo.